tarde, boa noite. Hoje é dia 25 de agosto, amados, do ano de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Estou trazendo aqui esta palavra hoje, que foi ontem que o Senhor me trouxe assim tanta alegria no coração lendo essa passagem do livro de Mateus. E também dando uma satisfação, muita gente está perguntando. Teve um terremoto terrível na Europa, na Itália, desculpa, eu estou ainda meio... Teve um terremoto na Itália, foi no centro da Itália, um terremoto de 6,0 graus, ou 6,3, um negócio assim. Foi 6 graus e foi forte, que fez da cidade farinha. A cidade inteira virou farinha. As construções muito velhas, as ruas em várias cidadezinhas assim na Itália são muito apertadas, né? Mas parece que você está caminhando em beco do que em rua, dependendo de onde você vai. Tem certas cidades que você vai entrando com elas, com o carro, e aí chega a certos lugares para você chegar na casa de quem você quer ou em determinada zona, você tem que parar o carro, estacionar e continuar a pé, porque o carro não passa. E é casa que a janela de um termina debaixo do teto do outro, em cima do teto do outro, paredes grossas de terra, de pedra. Então, assim, e tudo muito. Tem muitas cidades italianas aí construídas nas montanhas e elas ficam quase que penduradas em barrancos. Uma vez eu passei com meu esposo, a gente estava viajando na autoestrada, né, na BR. E aí eu olhei assim, tinha a paisagem, né? Quando a gente vai viajando e vai guardando as paisagens, vai olhando tudo. Aí tinha uma cidade e ela tinha uma montanha muito grande e a cidade toda construída naquele despenhadeiro. Para mim era um despenhadeiro. E assim, você via tipo o banheirinho de uma casa pendurado mesmo, do tudo ali. Então, assim, são cidades que com terremoto elas acabam todas, elas terminam ali. E como são construções muito antigas, né? Foi tudo por água abaixo, muitas pessoas mortas, praticamente a cidade estava lotada, porque aqui ainda é tempo de verão. Então, o povo viaja muito, os turistas, né, vão conhecendo essas cidades. Então, estava bem cheio de gente, pelo que eu estou vendo aqui. Mais de 100 mortes, muito mais, é uma cidade, né? E acabou, é uma cidade que acabou mesmo. E o pessoal ficou muito preocupado, porque eu falo que eu moro na Itália, né? Então, muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Ontem eu não tive condição de gravar um vídeo, fiquei agarrada aqui com outras coisas, mas eu moro no sul da Itália, numa região que se chama Calábria. É como se fosse é como é o sudeste do Brasil, a região que compreende São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Espírito Santo, né? Uma região do Brasil, a sudeste. Então, a região onde eu moro se chama Calábria, no sul da Itália. Então, aqui, graças ao Senhor Todo-Poderoso, não aconteceu nada. Curiosamente, uma vez meu esposo falou comigo: sabe quando tem terremoto e a gente percebe na nossa casa? Eu falei, não. Foi quando a porta mexe, as portas ou janela. Mas isso é óbvio, né? Treme tudo. Eu falei, não. Você observa, por exemplo, né? Nós temos uma porta no quarto da nossa casa, onde a gente dorme. E essa porta, ela fica mexendo, né? Então, eu tenho que prender ela para ela não bater, para ela não ficar dondolando, né? Digamos assim. E como o meu quarto... Ela tá bem espremida ali com o guarda-roupa. Quando eu abro ela, eu pressiono ela no lado do guarda-roupa, e o próprio lado do guarda-roupa segura essa porta para mim. É o espaço justo para a porta e o guarda-roupa. O que acontece? Ele segura aquela porta, a porta não abre e não fecha, só se a gente puxa ela com a mão. E na noite do terremoto, foi antes de ontem de madrugada, né? Na noite do terremoto, eu fui dormir, já era quase 1h da manhã, que eu fiz tarde, né? Eu fui dormir tarde e deitei, custei a pegar no sono também, tava ali. Aí sabe quando você dorme, não dorme, mas mais dorme do que não dorme? Foi quando eu escutei um estralo muito forte no quarto. Como eu já sei que de vez em quando essa porta, né?
estralava com a parede do guarda-roupa, mas foi quando meu marido falou, isso é terremoto, Ana. É porque deu a vibração e o guarda-roupa, com certeza, né, desnivelou ali e deu um barulhão, um estralo forte. Porém, a porta continuou no lugar dela, não se moveu, não. E foi mais ou menos no horário do terremoto. Então, assim, a única coisa que a gente percebeu que teve foi esse barulho da porta, que deu esse estralo forte. Depois, no dia seguinte, eu falando com ele, foi então, esse foi mesmo, foi o terremoto, então. Mas nós estamos a mais ou menos de 400, 500 quilômetros desse local onde teve esse terremoto, tá? Então, graças ao Senhor, nós estamos a salvo. A minha oração que eu faço a Deus é a seguinte, que se tiver que acontecer aqui, eu moro no quarto andar, no meu apartamento, eu estou no quarto andar. Parte do teto da minha casa é toda de concreto. E parte é só telha mesmo e gesso, então se cair não faria tanto mal. Mas mais ou menos, né, na região dos quartos lá para dentro, parte da sala, parte da minha cozinha, de alguns corredores, é tudo concreto, aquela laje de concreto e ela é inclinada, não é reta, porque faz aquele triângulo, né, das casinhas. Então, se cair, eles falam que quando tem terremoto a gente tem que correr para debaixo da mesa. A única mesa que eu tenho na minha casa que eu poderia ir debaixo dela é toda de vidro. Conclusão, amados, eu ficaria mesmo à mercê, né? Eu iria talvez ou para fora no lado do balcão da minha casa, que tem uma parte bem aberta, que tem a parte de baixo construída, e então ele não ia despencar assim do nada. Ou então, eu não sei, a gente não sabe, né, se pegasse dormindo, como é que corre. É uma coisa que eu falo muito, o viver e o morrer está nas mãos do Senhor, é Ele quem nos permite. E a minha única oração que eu faço para Ele é que se eu tiver que morrer numa catástrofe, lembrando que eu também estou pertinho do mar aqui, da minha casa, que agora sentado na mesa eu vejo as águas que se movem lá no mar Mediterrâneo. Eu estou a 70 metros acima desse nível, eu moro numa espécie de colina. Então, se tivesse um tsunami, se eu estou em casa, a probabilidade dela não chegar na minha casa é muito grande, pela altura, né, onde eu estou. A distância de dois quarteirões e meio, mais ou menos, da praia. E meu esposo fala, como não é oceano, uma tsunami aqui não pode ser forte, porque a gente está perto do mar, então a profundidade é pequena. Mas eu vou ser sincera, meus irmãos, eu não entendo nada dessa parte geológica, e eu não entendo nada, e a minha vida está nas mãos do Senhor. Então a única coisa que eu peço para Ele o sabe, se eu tiver que morrer num cataclisma, que eu e meus filhos venhamos a morrer sem ver nada, né? Que seja uma pancada só, que a gente praticamente nem consiga ter tempo de perceber o que aconteceu, já estamos mortos. Peço a Ele assim, e se Ele for misericordioso com a minha família, que Ele não permita que eles morram sem a salvação, mas que eles tenham tempo também de se arrepender de verdade, de clamar o socorro do Senhor e serem salvos. Perdão, irmãos, filho em casa. Eles começam a discutir e a gente vai ter que ir resolvendo, né? Ou então, assim, ou a gente morre do tudo, ou então a gente escapa com casa, né? Porque agora nós estamos entrando no mês de setembro, ainda tá calor aqui na Itália, mas já mês de outubro, novembro, dezembro, começa a fazer frio, começa aquelas chuvinhas. E onde é que a gente vai sem casa, né, meus amados? Eu tô vendo ali nessa cidade chamada Amatrice. Essa cidade, ela virou farinha, eles começam a fazer as chamadas tendópolis, que são aquelas tendas, né, para abrigar o povo, mas eu não sei se elas são feitas com sistema de aquecimento, se elas são feitas de modo que as pessoas que estão ali dentro, elas estejam dentro de uma condição justa, boas, estão bem, não estejam bem. Então, assim, é uma catástrofe, e é um povo que está desorientado, traumatizado e perdido. Infelizmente, a Itália é um país extremamente católico, idólatra. Inclusive, um senhor falou na reportagem que agora que essa semana, esses dias para trás, teve uma festa de um santo na cidade, então a cidade está cheia de turista.
Enfim, amados, é a realidade, né? Essa é a realidade na qual nós vivemos. Mas com isso, ontem lendo, né, aqui na minha leitura diária da Bíblia, eu parei na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero ler isso com os irmãos para vocês verem uma coisa que eu vi também. Para trazer para vocês um lado do nosso amado Cristo Salvador, Yeshua HaMashiach, seu nome em hebraico, para quem ainda não conhece, Yehoshua, Yehoshua ou Yeshua. Ou Jesus, né? O nome que a gente tá acostumado a falar. Eu quero mostrar para os irmãos aquilo que eu vi ontem, mais uma vez, né? Quando a gente lê a palavra, a gente conhece a personalidade do Pai, a gente conhece a personalidade do Filho e a gente conhece também a personalidade do Espírito Santo. E é assim a gente vai se consolando, vai ganhando força, vai se reforçando como comportar. Então, Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante. Eu vou ler e vou parando, vou lendo e parando. Jesus, ouvindo isto, aliás, eu vou ler um pouquinho, é só para explicar esse ouvindo o que é que ele ouviu. No capítulo 14, começa com o anúncio da morte de João Batista. Então, foi trazida a notícia ao nosso Senhor Jesus Cristo que João Batista tinha sido morto. E aí fala, né? Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. O rei Herodes tinha uma amante. Essa mulher ela tinha uma filha. E o rei Herodes não gostava de João Batista porque ele falava, olha, você ficar com essa amante é ilícito, é errado. Então ele advertia, mas Herodes, com medo, né, de fazer alguma coisa a João Batista, porque ele era profeta do povo, amado pelo povo, ele ficava quieto. Um belo dia, essa filha dessa mulher aqui, ela dança pro rei Herodes e ele fala, né, você pode me pedir o que você quiser que eu te dou. Olha só a loucura desse povo. Se ela pedisse o título dele, então, né? A mãe dela, já amante dele, vira para ela e fala, olha, você vai fazer o seguinte, você vai pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. E Herodes, né, diz aqui que ele ficou entristecido. Eu não entendi até porque que ele se entristeceu, sinceramente. Porque se eu entristeço com alguém que vai ser morto, é porque talvez eu tenha uma afinidade, eu gosto de alguém, dessa pessoa. De qualquer modo, fala aqui que ele se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe adassem. Então ele foi lá e matou, né? E deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada a essa jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, os discípulos de João Batista, ele também tinha seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus Cristo. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Quer dizer, Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, entrou num barco. As multidões, quando souberam que ele estava dentro do barco indo, elas começaram a segui-lo por terra. Olha só. Por que que as multidões seguiam Jesus? Porque elas amavam Jesus? Não. Porque onde que ele estava indo naquele período, ele estava curando todo mundo. Ele curava, ele cuidava, ele apacentava. E o povo estava desesperado, porque o povo daquela época era um povo desesperado. Eles viviam numa sociedade muito pesada. Era um povo que era obrigado a trabalhar muito, comia mal, bebia mal, dormia mal, a ponto que tinha muita gente doente, não tinha higiene nenhuma. Para vocês terem uma ideia, tinham as praças. Nas praças das cidades tinham as funhas comunais. O que é isso? Eram banheiros públicos a céu aberto. Como que eles faziam? Eles faziam uma espécie de canal onde corria água. A água ficava correndo ali o dia inteiro. Um riachinho dentro de uma greta de pedra. E acima, nessa pedra, eles faziam de tal modo que eles faziam um buraco para a pessoa sentar e fazer as suas necessidades físicas. Então, todo mundo na cidade que ia no banheiro sentava ali e fazia o que precisava. Como o pessoal vestia aqueles vestidão, né, era a roupa do pessoal, então eles levantavam aquele tipo de saia, ninguém via a bunda de ninguém, imagino, né? E ali ia criança, ia jovem, ia velho, ia homens.
Então, essa situação, meus amados, era uma situação de muita porcaria. Imagina as fezes das pessoas a céu aberto, a água que corria ia levando aquelas fezes. Provavelmente aquilo ali desaguava nos rios, nas fontes próximas. Provavelmente pessoas bebiam água dos rios próximos. Tenta imaginar o cenário, né? Das coisas como eram. Sempre teve perversão sexual no meio dos homens. É claro que aqui não estava como no tempo de Sodoma e Gomorra, mas sempre foi uma sociedade. Os romanos, eles eram bem obscenos também. Então você junta todo esse tipo de prática, né, e vocês vão entendendo as coisas como era. E nisso tudo tinha muita gente doente. Lembrando que a higiene também, como um todo, não era como hoje, que a gente tem consciência que se você vai na rua, volta em casa, lava a mão com sabonete, né? Nem sei se eles tinham sabão como a gente tem hoje. As casas, elas não eram limpas como hoje nós podemos limpar as nossas casas. A água não era filtrada, enfim. Então, assim, tinha muita doença mesmo, mas muita doença. Não tinha vacina, apesar que hoje ter vacina acho que é pior do que aquela época, né? Mas enfim, meus amados, aqui todo mundo sabe que algum tempo atrás o mundo não tinha, né, um mínimo de segurança de saúde. Então tinham muitas doenças terríveis, muito animal misturado com pessoas. Então eu acho assim, resumindo, os homens viviam como bichos, os pobres, né? Porque os ricos não, o povo rico, eles tinham tudo já de modo diverso, né? Eles tinham o banheiro deles, eles tinham quarto, eles tinham tudo feito de modo diverso. Mas então Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para o lugar deserto, à parte. Sabendo-o, as multidões vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. Imagina, ele estava triste porque morre João Batista, ele vai no barquinho, aí ele vê as multidões indo atrás, ele desembarca, olha aquela grande multidão. Imagina o rosto do povo, como eles olhavam para Jesus, como se diz, me ajuda, eu estou desesperado, ajuda, faz alguma coisa, como nós hoje fazemos, né? Só que com a diferença que ele estava literalmente ali, ao vivo, a cores, fisicamente, tocável diante deles. E ali então ele se compadece daquela multidão e cura os seus enfermos. Ao cair a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então foi ali a tarde inteira aquela história, né? Ele curou todo mundo, ele estava ali, as pessoas com ele. De repente vem os discípulos e fala: mestre, é tarde, né? Despede, manda o povo embora para que eles possam comprar alguma coisa para comer, porque, né, eles ficaram ali o dia inteiro, meus amados, imagina, né? Num lugar deserto, porque era ali que eles estavam. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. É aqui que eu parei para refletir essa frase que disse o nosso Salvador. Não, eles não precisam ir embora, dá a vocês o que comer. Eu vejo aqui uma simplicidade, né, no falar do nosso Messias, um modo carinhoso, mas um modo simples, porque eu não falaria nunca isso. Você que está me ouvindo não falaria nunca. Os próprios apóstolos, era loucura. Como que eu vou dar de comer a uma multidão? Como que a gente vai dar de comer para uma multidão, né? Ali talvez eles tinham justo para eles. E Jesus, assim, falou como alguém que não tinha noção nem do que estava falando. Mas, ao contrário, ele tinha noção e como. Mas, fora isso, ali se vê que ele queria estar com aquele povo. Quando ele fala que não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer, é aquela ideia que eu recebi, que eu percebi. Ele queria estar com a multidão. Ele se compadeceu, ele curou aquelas pessoas e queria estar com eles ainda. Ele podia ter falado, tanto eu já curei todo mundo, então tava bom, vamos mandar eles embora. Não! O que ele fala? Não! Vocês mesmos, dá de comer. Como se diz, se virem, né? Nós vamos resolver. Ele foi literalmente, amados, o anfitrião daquela multidão. Mas eles então respondem, né, os discípulos:
Mestre, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aí vem Jesus e fala: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então você deve calcular aí, no mínimo quase 10.000 pessoas. Ele alimentou. Olha só. Ele mandou os discípulos darem de comer àquele povo. E assim foi. Todo mundo comeu. Ficou muito satisfeito e ainda sobrou 12 cestos de pães. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Olha só, aqui nós temos que começar a prestar atenção no comportamento do início ao fim do nosso Messias. Primeiro, ele vai sozinho na barquinha, a multidão segue. Ele para na margem, a multidão ali olhando para ele se compadece dessa multidão. Então cura todo mundo. Curou todo mundo ali, todo mundo que está doente ali naquela casa de mais ou menos 10.000 pessoas, ele curou. Curou pelo poder do Espírito Santo, que ele trabalhava pelo poder do Espírito Santo. Ele cura todo mundo. Aí vem os discípulos, já estava entardecendo, ficando tarde. Mestre, manda o povo embora, porque ainda tem tempo deles comprarem o que comer. Porque os discípulos também ali no caso estavam até preocupados, né? Poxa, esse povo ficou aqui o dia inteiro, eles vão ficar sem comer? Aí Jesus fala: não precisa mandar eles embora. Dá vocês eles de comer. Aí os discípulos: a gente tem só 2 pães e 5 peixes, 2 pães, um negócio assim. Aí Jesus fala: vai, pega, traz para mim isso aqui, levanta, abençoa. E ali começa, todo mundo come, sobra. Aí continua, né? Logo a seguir, ele vira para os discípulos, depois que todo mundo comeu, bebeu, estava ali naquele ambiente, com certeza o povo estava ali, conversava, né? Com certeza Jesus caminhava ali no meio daquelas pessoas, rindo, com carinho, com amor, com zelo. Depois de um certo tempo, Jesus vira para os discípulos e fala: olha, vocês embarquem e vão adiante, vão para o outro lado. Enquanto ele, né, despedia as multidões. Olha só, aqui a ideia que eu tive lendo essas passagens bíblicas é como se o nosso amado Messias, ele não quisesse se separar daquele povo. A ponto que no final, quando ele já tinha feito tudo que podia fazer por eles, viu que não tinha mais nada que dava para fazer, ele manda os apóstolos irem em frente, irem embora na frente dele, e fica só Jesus e as multidões, só o nosso amado Salvador Yeshua. E ali sozinho com eles. Então a ideia que eu tenho é como se ele já não tivesse mais nada que podia fazer. Ele então despede as multidões. Ele fala: vão em paz, né? Tinha que se separar. Finalmente agora era a hora dele se despedir daquelas multidões que se vão. Então ele vai, compele os discípulos a embarcar, a passar adiante para o outro lado, e despedidas as multidões, agora o que ele faz? Ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Finalmente aqui nós vemos o nosso Salvador sozinho. Vai sozinho orar ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Olha só, um homem com 10.000 pessoas que o rodeavam aproximadamente, de repente está literalmente sozinho. Não tinha nenhuma alma vivente ali com ele. Ele vai orar. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra. Eu acredito que praticamente quase, né, em alto mar, ou se era no mar, não sei. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite. Eu acredito que aqui deve ser na casa das 3 horas da madrugada, 4, né? 4ª vigília da noite, eu não entendo disso, mas eu sei que é. Com certeza, já estava bem tarde. Foi Jesus então ter com ele. Significa que ele parou e ele realmente orou. Orou, e depois foi ter com os discípulos.
E aí o que ele faz? Ele vem andando sobre o mar, passeando, caminhando tranquilo, sereno, né? Andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só a atenção, cuidado, zelo. É isso que eu estou lendo aqui com os irmãos, é isso que eu estou enxergando todo o tempo. Como que ele era gentil, carinhoso, preocupado, atento. Na mesma hora ele fala: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí responde Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí é que parece brincadeira de criança. Jesus então disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, na mesma hora, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que eu estou lendo aqui? Eu li essa passagem do nosso amado apóstolo Mateus. Porque quando a gente está passando pelas dificuldades, pelas intempéries, pelas complicações da vida, e olha, eu não conheço todo mundo que está aqui me escutando, mas tem uma coisa que eu tenho mais do que certeza: provavelmente de cada 10 pessoas que estão me escutando aqui, 9 estão passando por muitos problemas. Ou não? Estou falando verdade ou mentira? Eu mesma estou passando meus problemas daqui. Você que está me escutando está passando. Tem quem passa mais, tem quem passa menos, tem quem está passando problemas que já está acostumado, porque se vocês param para analisar, olha que ponto que é a vida do homem. Nós vivemos já numa situação de um ritmo em que não ter problema é quando a gente fala: tem alguma coisa errada. Não tem nada errado, tá tudo dando certo, tá tudo bem, tem alguma coisa errada com a minha vida. Porque é quase impossível, meus queridos, a gente viver sem problema, sem opressão. Hoje nós não estamos como aquela multidão que seguiu Jesus na praia, desesperados por causa das enfermidades. Porém, não todos, tem quem está. Mas nós estamos seguindo o nosso amado Senhor na praia do mundo que jaz no maligno. Nós estamos seguindo Ele na praia do mundo que jaz no maligno. Ele está caminhando na barquinha e a igreja, a noiva de Cristo, está seguindo Ele. E Ele, meus amados, Ele olha para a noiva, Ele olha para os santos, Ele olha para o seu povo, Ele tem se compadecido da nossa causa. Por mais que pareça que não. Talvez você que está aí me ouvindo, você está numa situação tão complicada, tão complicada. Você poderia me dizer: Ana, você está falando isso porque você não entende o que eu estou passando. Eu entendo, amado. Eu estou vendo casos de pessoas que estão passando por situações tão extremas, que eu falo com essas pessoas: olha, só um milagre na tua vida. Só um milagre. Infelizmente, na época do nosso amado Senhor Jesus, na época dos apóstolos, as pessoas, os crentes, eram muito unidos. Eram um pelos outros, eles se ajudavam, eles cuidavam dos outros. Eles não permitiam que ninguém perecesse fome, que ninguém perecesse pobreza, que faltasse nada. Hoje eu tenho visto uma igreja que infelizmente ela está tão no ritmo da vida. Satanás, ele costurou as redes deste mundo de modo tão automático que as pessoas, por mais que elas tenham boa vontade em querer ajudar o próximo, porque tem, essas pessoas elas têm que levantar de manhã, mal tomam um café, vão trabalhar
E ali no trabalho elas estão cheias de coisa para pensar, preocupar, elas estão quase que como que distraídas, né? Como se Satanás fizesse do trabalho humano uma distração para te manter ali, concentrado nos seus afazeres, porque nós não podemos errar, nós não podemos entregar com atraso. Tudo tem que ser feito dentro de uma certa perfeição. Você vê uma rede de escravidão mundial debaixo dos seus olhos. Talvez você que está me ouvindo fala, não, eu sou um grande empresário, tenho muito dinheiro, estou rico. Final de semana, eu vou para churrascaria, eu vou para praia, eu vou para o clube. De noite, eu posso comer fora todo dia num restaurante diferente se eu quiser. Mas aí, você que está me ouvindo, talvez falando assim, eu te pergunto, você pode se ausentar, que seja 2, 3 dias do seu trabalho? Você pode se ausentar? Você, ainda que tenha pessoas de confiança trabalhando para você, você pode se ausentar 3 meses, sumir no mapa, para ir fazer outras coisas? A sua resposta provavelmente vai ser não, Ana. O dono da porcada não pode sair, senão a porcada faz a festa. Alguém uma vez me disse essa frase. Era um empresário de muito sucesso. E esse homem com muito dinheiro, muitos bens, muita liberdade de gastar, ele todos os dias, 7 horas da manhã, já estava ali, em um dos seus estabelecimentos, do seu trabalho, controlando tudo, gerenciando tudo, organizando tudo, entendendo tudo, conversando com seus empregados de confiança. E eu comentei com ele, falei, mas você tem a pessoa de confiança, você não pode estar fora há muito tempo. Ele falou, não, Ana, o dono do porco, se sai de casa, a porcada faz a festa. Esse é um ditado, mas é verdade. Nós, como pessoas empresárias, a gente tem que estar de olho, porque um pouquinho que a gente distrai é o suficiente para pessoas começarem a roubar, a embrulhar, a relaxar. Porque se é coisa minha, eu é que tenho que ter interesse maior em fazer com que dê certo, porque o resto quer só estar ali ganhando dinheiro e basta. Enfim, meus amados, a gente está num sistema de mundo que todo mundo de algum modo está escravo. Eu por muito tempo fui escrava da casa. Quando eu cheguei aqui na Itália, nos meus primeiros anos, eu era escrava. Eu tinha que limpar essa casa todo dia, igual uma louca. Eu lavava, eu desmontava a casa toda, porque eu não tinha o que fazer, eu ficava doida aqui dentro, então eu arrumava serviço para fazer. E todo dia, lavando, limpando, fazendo faxina. A casa é um brinco, um perfume maravilhoso. E eu quebrada, destruída, descuidada, transcurada. Tem pessoas que são escravas do estudo, porque precisam estar ali concentradas no estudo, porque precisam do diploma. Infelizmente, elas estão sendo sugadas. Tem uma moça que mora aqui na minha cidade, que ela está fazendo o curso do magistério. Aqui na Itália, ainda ser professor é um cargo muito importante. Eles falam assim, é maestra, né? Então, os italianos ainda chamam os professores com um respeito muito grande. Não é igual no Brasil, que professor não vale nada, porque não faz nada ou porque não tem competência. Mas não vale nada para o governo, porque o governo não respeita, né, a profissão dessas pessoas. E agora, com o sistema que o mundo está caminhando, o negócio está pior ainda, não é verdade? E essa moça precisou fazer vários exames, e ela viajava todos os finais de semana, 3 horas de carro, para fazer exame, fazer um teste. Essa menina pegou uma anemia, ela pegou anemia profunda, pegou infecção, foi parar no hospital 2 vezes. E quando eu vi ela passando na rua, né, eu trabalho com o esposo dela, quando eu vi ela passando na rua outro dia, ela estava seca, ela já era magra. Essa mulher virou uma múmia. E o marido falando que ela estava a noite inteira, noites e noites e noites, pendurada nos livros a estudar, porque tinha que passar nos exames. Então você vê, esse é o sistema do mundo, a escravidão. Satanás, do modo dele, ele consegue prender as pessoas, cada uma. E aqueles que trabalham pouco, ele arrumou o Facebook para terminar de prender. Arrumou a internet, o Instagram, arrumou o YouTube, né?
arrumou a televisão a cabo, né, com o canal apagado lá. Enfim, amados, a conversa aqui tem pano para manga, vai longe. E nessa história toda nós temos os nossos problemas. Muitos de nós nos sentimos amargurados, apertados, sufocados, estressados, cansados. E o nosso amado Salvador, ele está lá no barquinho. Ele está no barquinho. E ele está se compadecendo do seu povo. Eu tenho certeza, meu querido. Basta ler de novo. Depois que eu terminar aqui, você pegue de novo essa passagem, a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. E preste atenção na atitude do Salvador, de Jesus Cristo. Veja como que ele era preocupado e como ele até o último momento ficou apertado ali juntinho daquele povo. Povo que depois nem todos se converteram, nem todos, muitos ali o crucificaram, muitos daqueles ali disseram, libera Barrabás, crucifica Cristo, né? Então, mas ele amou. Assim como ele amou aquela multidão, pode ter certeza que ele nos ama. Ele está com você, meu querido. Ele está com você, minha querida. Ele é gentil, ele é formoso, ele é amoroso. Ele é preocupado. Sabe como que você se aproxima dele? Deixando com que ele se aproxime de você. E aí você me pergunta, e como que eu posso deixá-lo se aproximar de mim? No seu silêncio. E na sua atitude. Eu sinto o Senhor se aproximando de mim todas as vezes que eu leio a palavra. E aí você vai falar, Ana, pela milésima vez, basta. Você não sabe dizer outra coisa, a não ser falar pra gente ler a Bíblia, Ana. Basta, eu entendi. Então, meu querido, minha querida, se você entendeu, você está praticando. E se você está praticando como você entendeu corretamente, você está vivendo essa experiência de ver a proximidade do Senhor agindo na tua vida. É onde a gente caminha pelo vale da sombra e da morte e realmente não teme a mal nenhum, porque o Senhor está com você. É quando você está sofrendo as intempéries da vida, e são tantas, mas aí lendo a Bíblia, você se lembra de tudo que o Senhor passou. De tudo que o pai passou, porque ele passou raiva com o povo de Israel. A palavra chega a dizer que a alma do próprio pai se entristeceu profundamente com aquele povo. Povo ingrato, que se prostituía. Povo que estava ali até fazer ídolos. Ele começa até a levar de modo sátiro, né? Olha só, o pai de família vai na floresta, corta a árvore. Pega a parte mais frondosa do tronco e esculpe para ele um ídolo. Com o resto da madeira, da lenha, a sua esposa acende o fogo e faz o feijão, né? Faz a comida, a sopa. E ali eles estão na frente daquele ídolo, que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Enfim, o Espírito Santo sendo entristecido todos os dias por muitos. Sabe como é que é entristecer o Espírito Santo? Vamos tocar aqui no discurso do Espírito Santo de novo. Sabe como que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente começa a se rebelar contra o que ele nos diz e começa a fazer à força aquilo que não o agrada. Quer um exemplo? Imagina que eu ligue a televisão, meu querido, minha querida. Ligue a minha televisão num programa chulo, um programa baixo, vulgar, sem aproveitamento nenhum, sabendo daquele nível de lixo, estou ali assistindo. Meu coração começa a se debater contra mim. Porque ele fala, por que você está assistindo essa porcaria? Por que você está assistindo isso que não tem nenhum valor? Aí eu bato de frente, só para passar o tempo, para zoar, eu quero assistir. Isso é entristecer o Espírito Santo. Porque não é proibido para Ana Paula ver a televisão. Eu não sou radical a dizer isso porque eu consigo separar o que eu assisto. E até hoje eu estou em comunhão com o Senhor, acredito que os irmãos já perceberam. Não é um problema, meu amado, eu ligar num canal que fala de decoração, ou ver um bom filme, um filme instrutivo. Tem tantos filmes bons aí, a gente vive vendo filme. Acho que crente, a coisa que mais faz é ver filme. Vamos ser sinceros, tá?
Então isso não é entristecer o Espírito Santo. A gente pode ir no cinema, a gente pode tomar um sorvete. Olha, a gente pode até ouvir uma boa música, por que não? De vez em quando eu escuto boas músicas. Eu gosto muito. De vez em quando, porque eu já não tenho mais a vontade que eu tinha antigamente. Mas de vez em quando eu paro, escuto boas músicas, músicas realmente boas. E não é músicas cristãs 100%, mas é raro. Outro dia eu estava olhando para trás aqui, tentando lembrar qual foi a última vez que eu parei para escutar algum tipo de música, né? Eu esqueci, passaram-se meses. Antes era todo dia. Quando eu morava no Brasil, eu ligava o rádio, ia limpar a casa e a música tinha que estar o dia inteirinho, senão eu não conseguia fazer nada. Hoje já não é mais assim. Hoje eu já escuto os meus louvores, e não é qualquer louvor, porque tem louvor de gente que... Olha, eu não posso pegar um cantor gospel que tem profanado as coisas do Pai. Eu não posso pegar esse cantor porque ele escreve músicas, entre parênteses, bonitas, e ouvir esse cantor ou essa cantora que estão profanando as coisas do Senhor. Eu acho que isso, para mim, entristeceu o Espírito Santo. Eu, Ana Paula, hoje não escuto mais, eu vou ser muito sincera, o Thales Roberto. Eu escutei bem no início alguma coisa. Eu vou ser sincera com os irmãos, o ritmo da música do Thales Roberto, eu gosto demais. Aquele estilo musical dele é um estilo muito legal, porque eu sou de Belo Horizonte e Belo Horizonte tem aquela parte mais burguesa. E da parte mais burguesa sai esse ritmo que o Thales Roberto joga, né? Você vê o Skank, você vê aquele outro grupo J Quest, Thales Roberto, é bem aquela parte mais... Aliás, eu tô falando de 10 anos atrás, tá bom? Hoje eu já não sei como é que tá o ritmo em Belo Horizonte, eu não sei mais como é que é a chamada música de bom gosto. Não tô falando nem de qualidade, eu tô falando de bom gosto. Então eu não sei dizer, por favor. Mas o estilo de música dele é um tipo que me prenderia com facilidade. Eu sou um tipo de pessoa que compraria todos os CDs dele. Sabe por que eu não escuto o Thales Roberto? Porque ele, meus amados, fez da palavra de Deus fortuna. Ele, através da sua música, do seu sucesso, ele se transformou num ídolo. Através do talento que ele tem, e ele tem muito, não adianta dizer que não. O cara é bom no que faz, é forte no que faz. O que ele faz é de bom gosto, é música de qualidade fina. Mas ele fez uma coisa errada. Ele pegou o nosso amado Senhor Jesus. E com o nome dele ele fez fortuna. Com o nome do nosso amado Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor Jesus disse, de graça recebeis, de graça dais, né? Alguma coisa assim. Então eu não vejo um sentido no meu coração de ouvir um material. Sabe, eu comparo esses cantores gospels, eu comparo esses cantores todos, Thales Roberto, André Valadão, Ana Paula Valadão, Aline Barros, essa turma toda aí que eu nem conheço, tem muita gente, né? Virou um mercado mesmo, grosso aí na sociedade mundial. Eu comparo eles como um prêmio de loteria. Teve uma época que eu e a minha irmã cismou em jogar na Loto Fácil. A gente estava desesperada. Eu já morava aqui na Itália, ela de lá e eu de cá. Foi aonde a gente aprendeu a fazer combinações binárias e estatística. E eu ficava estudando, sabe, a fundo. Quando baixamos programas para misturar os números, probabilidade. E ali a gente começou, sabe, naquele ritmo ali, a criar. Poxa, eram pouquíssimos números do Loto Fácil, a gente começou a criar combinações e ela julgava. Para os irmãos terem uma ideia, o marido dela ganhou 3 vezes. 3 vezes. Uma vez ele ganhou um prêmio de R$100 e 2 vezes de R$1.000 na Loto Fácil, por causa dessas combinações que a gente estava fazendo na época. E quando ele acertou, a Loto Fácil, para quem não conhece, tem que acertar 15 números para ganhar milhão, né? Você ganha muito dinheiro. E 14 números você ganhava R$1.000, 900, uma coisa assim. E aí, curiosamente, a gente acerta 2 vezes. E os outros chegou muito perto de acertar. E ali batendo cabeça, um dia veio no meu coração uma certeza muito grande que me disse assim:
Sabe por que você não ganha na Loto Fácil os 15 números e não vai ganhar nada? Porque esse dinheiro não é um dinheiro limpo. Porque se você para analisar, vocês estão tirando do que tem para julgar. Tipo, se a minha irmã tinha 10 reais a mais no bolso, que ela podia comer uma pizza, podia tomar um sorvete, podia ir no cinema, ela pegava 5 reais e jogava no Loto Fácil. Então não era um prejuízo, era um investimento, né? É como quem fuma, em vez de comprar o cigarro, compra a Loto Fácil, para dizer, né? Porém, tinha muitas famílias destruídas por amor à Loto Fácil. Homens que trabalhavam o mês inteiro, ganhavam um salário, nem entravam dentro de casa, mas iam direto no local onde se vendia, na lotérica, na casa lotérica, e jogavam todo o salário deles ali, em jogos de azar. E os filhos passando fome, as mulheres passando necessidade. É dinheiro de prostituição, muitas prostitutas, muitos ladrões, traficantes, gente de todo tipo de gabarito aí, de sujeira, vive enfiado nesse tipo de coisa. É dinheiro sujo que é lavado, dinheiro de tráfico de drogas, dinheiro de gente morta, dinheiro de gente roubada. Tudo isso é dinheiro canalizado para jogo do azar. É até o próprio governo que rouba o povo através de taxas, de impostos, trambiques. Todo esse dinheiro, no final, parte deles é da Loto Fácil. São pessoas que, talvez por não terem pagado uma mensalidade da prestação da casa ou do carro, foi a finança lá e levou embora, como aconteceu com a minha irmã. O meu cunhado, com a nota fiscal comprovando o pagamento de um carro, mostrou para os caras. Do mesmo jeito, eles pegaram o carro e levaram embora, porque disseram que não tinha constatado no sistema, então não interessava. Levaram o carro. Eles tinham pagado mais da metade do carro. E levaram. Então é tudo coisa suja. O dinheiro chegaria R$1 milhão na minha mão, porque eu joguei com o dinheiro que eu podia. Mas a origem daquele dinheiro não era honesta, não era limpa, não era uma origem justa. Assim, meus amados, eu comparo a música gospel atual. A música que chega para Ana Paula pode até dizer louvores a Deus. Tem músicas até que são pegadas lá da harpa cristã e eles vão, reeditam aquela música, dão a ela um toque novo e ela fica mais legal, mais bonitona. Mas a boca que canta aquele louvor é suja, é ilícita. São muitos que estão envolvidos aí com droga, com fama, com dinheiro, com sexo, adultério, mentira em cima dos púlpitos, símbolos maçônicos para todo lado, loucuras e heresias, anátema. São essas as pessoas. Ou simplesmente cantores que, quando você vê a capa do CD da cantora, ela parece uma diva de Hollywood. Cantoras que são mulheres belíssimas, cabelos produzidos, maquiagem, roupas que você vê que é tecido fino, de primeira qualidade, joias em ouro, em diamante, pedras preciosas. E ali põe a cantora no CD ou o cantor, né? Se põe o homem, aquele homem, ele fica sexy. Os cantores gospels nos CDs, eles estão sexys. É o modo de olhar, é o modo como pousa para fazer a fotografia, é o modo como eles tratam o cabelo do cantor, é a roupa que eles vestem. São cantores, não sei se vocês já perceberam, as mulheres aí já observaram os cantores homens. Blusa apertadinha, calça apertadinha, pedacinho da barriga aparecendo, cabelinho molhado de gel. O que isso tem de diferente com os homens do mundo? Eu ainda digo para vocês, os homens do mundo estão menos sexys do que os cantores gospels. É aonde, amados? Eu não escuto. Eu não escuto esses louvores. A pessoa para falar o louvor mais lindo do mundo não me interessa. Porque o que está na frente não é o louvor, mas é quem está cantando. E eles viraram ídolos. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa no meu ouvido. Eu prefiro ouvir
uma banda musical qualquer do mundo. Eu falo com muita sinceridade. Eu prefiro pegar uma banda qualquer do mundo, um Kyoto Jazz Massive, que é uma banda de música jazz eletrônica lá do Japão, e escutar a canção desses caras, porque estão fazendo uma canção no mundo mesmo, estão falando de poesia mundial, não sei como eu posso expressar, eu tenho um som muito bacana, mas eu sei que pelo menos eles não estão profanando o meu Deus do que ouvir um Thales Roberto. Entendeu a diferença? Do que ouvir uma Ana Paula Valadão, do que ouvir um André Valadão, que quando sobe para cantar tá com a roupinha toda apertadinha, sexy. A mulher que olha o André Valadão não presta atenção na música, deseja o André Valadão. Pelo modo como ele se veste, pelo modo como ele se comporta. O mesmo vale para o Thales Roberto. São homens que se tornam desejáveis. Não sei se vocês já observaram, o público que assiste esses cantores, a maioria, são moças e rapazes. Pessoas que dentro da igreja estão igual cachorro no cio querendo casar. E o ídolo deles é o objetivo do parceiro. São moças que olham para o André Valadão, um homem casado, ele é casado. E aí, sabe, ele é uma bênção, ele é casado. Em que ele é uma bênção? Tá bom, fala bonito, prega bonito, canta bonito, mas é o quê? É bonitão? Então elas olham ao redor, os irmãos na igreja, e vão procurar aqueles que chegam perto da aparência do André Valadão, que se vestem como ele, que talvez se gesticulam como ele, que tem até a beleza próxima dele, é branquinho, cabelinho preto, usa gel no cabelo. Ou o Thales Roberto, eu quero aquele neguinho igual o Thales Roberto, porque é muito chique, aquele ali, eu quero um homem igual ele. Lá no fundo, tá cobiçando o cantor, amada. Vamos ser sinceros. Ou a cantora gospel, o rapazinho tá olhando para as irmãzinhas que é mais parecida com a cantora em questão. Para terminar, eles lançaram até a grife de roupa deles, muitas das vezes. Então é fácil. É tudo uma coisa só. Aí eu pergunto, onde é que está a reverência a Deus? Isso é entristecedor. Para mim, Ana Paula, eu escutar esse povo, para mim, Ana Paula, eu sinto no meu coração que eu estou entristecendo o meu Espírito Santo. Porque não é um louvor puro, não é um louvor limpo, não é uma essência verdadeira. Por detrás daquilo ali tem sujeira, tem lambança, tem cambalacho. É o mesmo caso da loteria. Então, amados, a gente tem que tomar cuidado. Para se aproximar do Senhor, a gente tem que se aproximar dele buscando coisas puras. Eu achei uma cantora, tá no meu playlist. Essa cantora parece que ela é hebreia, lá de Israel. Fala inglês e fala hebreu. E ela canta os salmos. E o estilo musical dela eu achei assim muito lindo. Eu gosto muito, 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 muito. Eu esqueci o nome dela. Esqueci. Mas ela canta. Aí tá escrito lá, Pi-salmo. Aí põe lá o 27, por exemplo. Eu abro a Bíblia, leio o salmo, entendo do que se trata a canção e escuto essa cantora cantando na língua hebraica. Sabe o que eu observei de cara dessa cantora? Depois eu procurei no YouTube mais sobre ela, você não vê ela em lugar nenhum. Só um vídeo que ela fez que parece que é ela que é. Porque aparece com a foto do perfil dela e tá ela no vídeo. E ela não canta direto, ela é como um personagem misturado aos personagens da música. Então, mas você percebe que é ela. Os vídeos dela não tem a cara dela, não tem ela num show que o povo tá lá delirando. Aí você fala, Ana, peraí. Porém, eu dei uma olhadinha no seu playlist, eu vi muitos cantores ali cantando em hebraico com plateias que aplaudem. Sim, mas se você olhar bem direitinho, existe um limite. Existe um limite no vestir, no comportar, no cantar desses cantores. Você vai ver uma coisa mais ponderada, digamos assim. Enfim, meus amados. Esse é o meu ponto de vista do entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, por exemplo, seria eu agora, eu, Ana Paula, agora, ir lá na casa da minha sogra e começar a tirar satisfação com ela por coisas pequenas que eu vivi com ela nos últimos dias. São coisas que eu posso deixar para lá. São coisas que eu posso relevar. Enfim, irmãos, é ir lá e começar a tirar satisfação com ela.
Ah, por causa disso você não fez isso, porque você não falou isso, porque isso daqui, isso dali, começar a girar confusão. Se eu sei que eu posso largar para lá, deixa quieto, deixa passar. Tanto. Isso é entristecer o Espírito Santo, amados. Porque no meu coração eu sei que eu preciso ter autocontrole, eu preciso ter amor ao próximo, eu preciso ter sabedoria, eu preciso ser calma, eu preciso ser exemplo. Como é que eu posso disparar problema? Me meter a falar mal dos outros? São tantas pequenas atitudes que a gente tem que a gente entristece o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, eu acredito que é você ver uma situação que você precisa ajudar. Você pode fazer alguma coisa por aquilo em questão, qualquer situação, tá? Não vou falar uma situação em particular. Mas tem uma determinada situação e você pode ajudar. Você tem como ajudar. Aquilo não vai ser uma coisa que vai arrancar a parte de você, mas você pode ajudar com boa vontade. E é até fácil. É viável ajudar. Certa situação, você vai lá e faz a sua parte. Aí você, por preguiça, não vou fazer não. Deixa tanto, tem quem vai. Eu não vou fazer a minha parte, não. Eu acredito que isso é entristecer o Espírito Santo. Eu acredito que isso também é entristecer o Espírito Santo. Aí eu me lembro da parábola dos talentos. O que você tem hoje? E o que você está fazendo com o que você tem? Eu acredito, meus amados, que todo tipo de má vontade, preguiça e comodismo reflete em entristecer o Espírito Santo, porque eu vejo o Espírito Santo tão motivado, tão inspirado, tão alegre em poder te fazer ser uma pessoa melhor e você se acomoda, você não quer fazer nada, tá bom do jeito que tá. E ele tá ali, né, querendo resolver tanto para fazer na sua vida, mas você tá murcho ou murcha. Eu acredito que a gente entristece o Espírito Santo assim. Posso estar falando um tanto de besteira, mas eu acredito que não, meus amados. Eu acho que a hipocrisia não pode fazer parte da vida do cristão. E a hipocrisia é com você mesmo em primeiro lugar. A hipocrisia tem que cair por terra com você mesmo. Você tem que ter maturidade o suficiente para discernir o que é coerente para você viver e fazer e o que não é. Você tem que ter maturidade para saber dividir as águas na sua vida e caminhar com santidade no meio de tudo isso. Você tem que se tornar sensível à voz do Senhor. A única forma para se tornar sensível é lendo a palavra. Não adianta. Os irmãos muitas das vezes falam: Ana, que você tem uma comunhão com Deus tão grande, eu vejo você assim numa facilidade para falar. Não é de mim. É porque eu busquei na palavra, amados. Tudo que é palavra é bênção. Porque a palavra por si só é viva e ela vai e vem e volta vazia. Então não é a Ana Paula que tem que saber lá o quê. Eu em mim não tenho nada. Há uma coisa que eu tenho, é vontade de buscar o Senhor. Fora isso, meu querido, minha querida, o nosso amado Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, falou para os apóstolos para que eles não tivessem que se preocupar com o que falar quando fossem entregues a reis, comandantes, governadores, porque naquele momento viria o que eles tinham que falar. Assim tem que ser a nossa vida. A gente não tem que preocupar o que vai acontecer, mas a gente tem que simplesmente descansar na provisão cotidiana do Senhor na nossa vida. Mas para eu descansar na provisão cotidiana dele, primeiro eu tenho que buscar a provisão. Eu tenho que buscar a base para essa provisão. Eu não posso pedir um cesto de tomate para alguém se eu não tenho cesto. Como é que eu vou carregar os tomates? Como é que eu vou carregar as bananas, as maçãs, o arroz? Eu posso chegar no lugar, pedir um cesto de arroz se eu não tenho cesto? A gente precisa providenciar o cesto. A Bíblia fala da palavra a Bíblia fala da lâmpada e do óleo. A lâmpada é nós que temos que providenciar e o óleo vai sendo enchido. A luz dessa lâmpada vem do Senhor. Eu quase diria uma parábola. A palavra é a lâmpada. O óleo é o Espírito Santo. Se eu encho a minha lâmpada de modo que ela funciona, quer dizer, o óleo que está ali dentro é a palavra também, porque é a essência. O Espírito Santo é o fogo. Olha que coisa, uma coisa vai ligando outra.
E só vai entrar para as bodas do Cordeiro quem tiver com óleo. O óleo é a unção do Espírito Santo. Porque ele é aquele que bate o carimbo. É ele quem sela. É ele quem veda, quem fecha, quem conclui o trabalho. Mas se você não tem palavra, se você não lê a Bíblia, com que o Espírito Santo trabalha? Aí você é preguiçoso falando, mas ele é o Espírito Santo, ele fala comigo, ele. Mas se você corre atrás, você vai alegrar o coração dele, porque a palavra de Deus diz que o reino do céu, ele é também daqueles que têm boa vontade. São os valentes, são aquelas pessoas que têm boa vontade em buscar. Sede, fome, ele fala dessas coisas, tem sede, tem fome, tem boa vontade, bom ânimo. Tudo isso é sinônimo de ler, de buscar. Se você se move, se você se dá a fazer, o Senhor vai só te enchendo e vai fluindo como rios de água viva. É onde que eu aqui não quero parar de falar, mas eu preciso cortar o vídeo porque para mim tá dando 11h30 e eu tô agarrada aqui. Enfim, amados, eu falo com muito amor para vocês. Leiam a palavra de Deus, porque o barquinho tá lá. Sabe, esse barquinho vai parar a qualquer momento na margem da praia. E ele não vai só curar os enfermos, ou dar o pão e o peixe, mas ele vai pegar todos os seus e pôr no barco com ele, e vai levar embora para o céu. Por isso, vamos ficar atentos com os dias nos quais nós nos encontramos e vamos edificar o nosso coração. Essa é a palavra de ordem do momento. Edificar o coração. Teu coração já está inclinado para o Senhor. Então, já que ele está inclinado para o Senhor, voltado para Ele, com toda a sua força, com toda a sua capacidade, encha o teu coração da palavra de Deus e espere o resultado com otimismo. E você vai ver os frutos, amém? Olha, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês, hoje, o resto da semana e até o arrebatamento, com prudência, sabedoria, com vontade, perseverança, fé, com amor, alegria, bom ânimo, discernimento com as coisas do Senhor. Que Ele te motive a pegar a sua Bíblia, talvez está lá empoeirada, como estava a minha alguns anos atrás, limpar ela com um paninho em álcool para ficar perfumada e começar a ler as Santas Escrituras. Amém, meus lindos? Olha, que o Senhor os abençoe tremendamente. Eu gostaria de continuar aqui com vocês o dia inteirinho, porque quando eu começo a perceber, né, a gentileza do Senhor na minha vida, isso para mim é uma alegria. Eu começo a bater um papo realmente, é aquela coisa, você quer bater o papo e não para mais, né? Mas a gente precisa concluir esse vídeo aqui, mas que o Senhor possa realmente continuar com vocês, ministrando no coração de vocês essa coisa linda que é a presença dele, o ser dele, o caráter dele, o executar dele, o querer dele, o fazer dele. Amém? Fiquem na santa Shalom do Senhor. Shalom, certa vez alguém me disse que significa muito mais do que paz. A palavra paz é só um estado de ânimo em que você está em serenidade, você está tranquilo. Mas shalom são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A palavra shalom, ela engloba um complexo de paz, de alegria, de prosperidade, de sabedoria, de discernimento, de virtuosidade, de conquista, de crescimento, de maturidade, de se estabelecer muito mais, de avançar com valentia, de crescer na glória do Senhor, de glória em glória, rompendo as barreiras de fé em fé. Por isso que eu falo shalom, porque eu desejo muito mais do que paz para vocês. Eu desejo todo o bem que o Senhor pode dar para cada um de vocês, na necessidade de cada um, tá bom? Fiquem na shalom do Senhor. Amém, amém e amém.